Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 122 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 377, 381 e 382 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do trabalho das mulheres. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito destes artigos seletistas, devemos informar a vocês que os artigos 374, 375 e 376 da Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se revogados e, portanto, dentro da sistemática que adotamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não serão objeto de estudo, já que não se encontram mais ativos no ambiente jusoperário brasileiro. Passemos, pois, ao estudo do artigo 377, consolidado. Diz o artigo 377 que a adoção de medidas de proteção ao trabalho da mulher é considerada como ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salários. Portanto, todas essas medidas que nós vemos estudando ao longo destes nossos encontros, elas são medidas que visam a proteção ao trabalho da mulher e, portanto, consideradas de ordem pública, ou seja, aquelas medidas que não podem ser levadas em conta de maneira aleatória, mas sim de maneira perene e segura e, portanto, não justificam, por estas medidas protetivas, que haja alguma redução de salários em face das mesmas, em hipótese alguma. Os artigos 378, 379 e 380 também se quedam revogados e, portanto, dentro da mesma sistemática, não sofrerão nenhum estudo dentro deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, porque, igualmente aos artigos 374, 375 e 376, já não fazem mais parte
no ambiente jusoperário nacional. Passamos, pois, ao estudo do artigo 381 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 381, consolidado, que o trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno, acrescido de um percentual de 20% sobre o valor da hora diurna. Também determina que a hora noturna para as mulheres terá o cômpito de 52 minutos e 30 segundos de duração. Verificamos, pois, que esse artigo 381, consolidado, nos traz as mesmas regras existentes no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, se queda extremamente dispensável esta participação seletista com relação ao trabalho noturno das mulheres, porque as determinações, e como não poderia deixar de ser, são idênticas àquelas determinadas para o trabalho em geral, dentro de todas as prestações pessoais de serviço, de empregados a empregadores. Portanto, aqui é mais uma situação em que a reforma trabalhista, que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar inaubes a oportunidade de retirar do corpus seletistas todas aquelas situações em que a aplicação dos ditames incertos em cada fascículo consolidado não teria nenhuma justificativa especial, principalmente aquelas que, como esse artigo 301, encontramos, em que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º caput, determina que haja igualdade entre os atores sociais trazidos a lume pela normatização seletista. É neste caso, por exemplo, que nós podemos enquadrar o trabalho da mulher com relação aos trabalhos do sexo masculino, já que o artigo 5º determina na Constituição da República Federativa do Brasil que todos são iguais perante a lei, não podendo haver nenhuma distinção em relação à questão de sexo. Portanto, se há igualdade entre homens e mulheres perante a lei, esta lei tem que trazer, obviamente, situações idênticas para ambos os exercícios profissionais, tanto aquele praticado pelos indivíduos de sexo masculino, quanto aquele praticado pelas mulheres. Desta feita, temos que o artigo 381 da Consolidação das Leis do Trabalho, se tivesse sido retirado do hemisfério seletista, nenhuma falta faria com relação ao trabalho das mulheres, porque as determinações existentes no mesmo são as mesmas impressas no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 382 da Consolidação das Leis do Trabalho
que entre duas jornadas haverá um intervalo de 11 horas ininterruptas, no mínimo, para o descanso das mulheres. Aqui observamos o mesmo fenômeno da repetição de ditames normativos com relação às mulheres que já haviam sido determinadas pelo artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina exatamente que entre duas jornadas de labor haverá um intervalo de 11 horas consecutivas e ininterruptas para descanso. Portanto, novamente, perdeu a reforma trabalhista a oportunidade de excluir do corpus seletista esta situação destinada ao trabalho da mulher, porque, tanto como vimos no estudo recente do artigo 381, o artigo 382, ambos consolidados, trazem regras que já haviam sido impressas dentro do corpus seletista para os trabalhadores em geral. E, portanto, se não trazem novidades ao trabalho da mulher, são completamente dispensáveis e não precisavam ser mantidos dentro deste capítulo ou dentro do próprio corpus seletista, o que nos imprime a oportunidade de atentar para o fato de que estas características pessoais, individuais, elas merecem estar apregoadas em uma legislação específica e não dentro do corpus seletista, que é uma regra geral. Deflui daí que há a imensa necessidade de se promover uma ascensão de normas, traduzindo a consolidação das leis do trabalho em uma realidade codificada, tanto no que pertine ao processo do trabalho, quanto ao direito material dos empregados e dos contratados para o exercício de atividades profissionais, em geral. Deflui daí, portanto, a extrema necessidade de uma codificação para que haja uma segurança jurídica e uma impressão normativa mais firme e mais clara a respeito de diversas situações que devem ser levadas em consideração tanto pelos aplicadores quanto pelos operadores do direito, e levando assim a doutrina e a jurisprudência a uma segurança, a uma firmeza necessária para imprimir dentro do mercado de trabalho e de todas as relações de emprego e trabalho uma objetividade e uma condição mais cristalizada dentro das composições dos contratos individuais e coletivos do trabalho. A mesma situação nós vamos encontrar, por exemplo, no estudo do artigo 382 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ali também temos uma regra que já é pré-existente com relação ao geral dos trabalhadores, que é a seguinte, que entre duas jornadas de trabalho haverá
um intervalo de 11 horas consecutivas e ininterruptas, no mínimo, para descanso. Olha, se nós nos ativermos à nossa aula de estudo do artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho, teremos a certeza de que o mesmo texto compilado neste artigo 382 da Consolidação das Leis do Trabalho é trazido pelo artigo 66 da forma como aqui está estabelecida, ou seja, que entre duas jornadas de trabalho haverá um intervalo de 11 horas, no mínimo, consecutivas para descanso do trabalhador. Ora, é a mesma regra que traz o artigo 382 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a estudar neste momento. Portanto, ainda uma vez mais, reforçamos a situação de que a reforma trabalhista, que, como estamos a ver em todos esses nossos estudos já longos, eis que esta é a nossa aula de 122 do nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, verificamos que a reforma trabalhista perdeu enormes oportunidades de consertar o ambiente normativo brasileiro com relação aos direitos material e processual do trabalho, já que artigos como esse 382, como o já visto 381, não necessitam de figurar dentro do compêndio de leis do trabalho, já que são apenas situações repetidas com relação ao geral dos trabalhadores. E, portanto, não há por que figurar situações como a do artigo 381 e 382 da Consolidação das Leis do Trabalho no hemisfério da Consolidação das Leis do Trabalho, porque é despiciendo repetir como se fosse uma medida de proteção ao trabalho da mulher, normas que já são aplicadas para o geral dos trabalhadores, independente do sexo que eles portam. Portanto, é mais uma determinação que poderia ter sido alijada do ambiente seletista e que foi deixada de lado pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 122 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos as suas presenças nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas aulas, porque é através destas duas medidas simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos analisar a todos os 922 artigos seletistas que já foram aglutinados a tantas outras situações numéricas acrescidas por letras,
e podermos também distribuir o conhecimento que está sendo aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.